tudo bem? Eu recebi um e-mail há uns dias atrás aqui, solicitando para resolver alguns exercícios, tá, da apostila. Eu vou fazer isso agora, tá? Bom, então os exercícios que pediram para eu resolver, eu vou fazer ao longo de algumas aulas aqui, né? Vou fazer essa aqui, depois exercício de polinômio e de fatoração que mandaram. É o exercício da página 12 e 13, que é o exercício que está lá na parte de valor absoluto, tá? Então vamos ver aqui qual é o exercício efetivo que eu vou resolver. Bom, então o primeiro exercício que eu vou resolver vai ser esse aqui, ó. A letra A do exercício 1. Então, no exercício abaixo termina letra A, a distância orientada de A até B, a distância orientada de B até A e a distância entre A e B. Então, vamos fazer primeiro a letra A, tá? Bom, que é esse aqui. Bom, então a letra A. O ponto o A é igual a 126, o ponto B é igual a 75. O que eu faço? Eu venho aqui e marco o ponto B, que é o 75. Obviamente eu estou colocando usando a minha reta orientada, né? Então o que está à direita é maior do que está à esquerda, então o A obviamente está à direita do B, que é 126. E eu quero achar o quê? Eu quero achar a distância orientada entre A e B e A. Tá? Isso, e a distância entre os dois. Bom, então vamos primeiro, ó. Distância orientada de B até A. Então, eu estou em B e vou até A. Tá certo? Então, estou dando a distância orientada de B até A. Como é que a gente faz para achar essa distância orientada? Vai ser A menos B. Tá? Então, A menos B vai ficar 126 menos 75 é igual a 51. Tá? Então, essa distância de B até A a gente marca assim. O que é a distância de de A até B? Como é que é a distância orientada de A até B? Vai ser o quê? Vai ser B menos A, que é 75 menos 26, que é igual a menos 51. Como é que a gente calcula, em geral, a distância orientada ao longo de uma reta? Vai ser sempre o quê? O ponto aonde você chega menos o ponto aonde você estava. É assim que a gente calcula a distância orientada. Então, se eu quero ir de B até A, vai ser o quê? A menos B. Se eu quero ir de A até B, vai ser o quê? B menos A. Tá? Então, é sempre aonde você chega menos aonde você estava. E a distância específica é quanto? A distância é o valor absoluto das distâncias orientadas. Então, o valor absoluto de 51 é 51 e de menos 51 é 51. Então, a distância é uma medida positiva, tá? Então, 51 o valor de distância entre B e A, sem colocar nenhuma orientação, tá? Bom, posteriormente, pediram para eu resolver esse exercício 2 aqui. Eu vou fazer a letra B e a C, tá? Então, exercício de valor absoluto, fazendo a B e a C aqui. Bom, então primeiro eu quero representar o intervalo menos infinito, união com até menos 2, união com 2 até infinito, utilizando a fórmula de valor absoluto, que eu já discuti na videoaula, e depois o intervalo 2 até 8 fechado em 2 e fechado em 8. Bom, como é que a gente resolve isso aí? Bom, então eu vou fazer aqui, né? Vou marcar o intervalinho aqui. Então, esse aqui é a letra B. Então, eu quero de menos infinito até menos 2, bolinha aberta. União com 2 até infinito é esse aqui. Bom, quando a gente tem que representar isso aqui utilizando o valor absoluto, ou seja, uma forma do valor absoluto, o que a gente faz aqui especificamente? Primeiro, que tipo de desigualdade a gente vai ter? Vai ser uma desigualdade desse tipo, maior. Porque a menor ou menor igual, ela fornece um intervalo limitado, tá? Agora, quando o intervalo é ilimitado, como esse caso aqui, ou seja, ele não tem começo nem fim, né? Ele vai de menos infinito até menos 2, depois de 2 até mais infinito, então a desigualdade que a gente vai ter essa aqui, maior se o intervalo for aberto ou maior ou igual se o intervalo for fechado. O que a gente tem que identificar primeiro para a gente poder resolver? A gente tem que identificar o centro, tá? Então, se você olhar aqui, você já sabe quem é o centro. Vai ser a média entre esse e esse aqui. Ó. O centro vai ser a média entre esse e esse. Tá? Então, se você pegar o centro, né, que eu chamei de A aí na desigualdade, nas fórmulas aí das videoaulas, o A vai ser o quê?
vai ser o centro aqui, vai ser menos 2 mais 2 dividido por 2. Menos 2 mais 2 dá 0, dividido por 2 dá 0. Então, o centro aqui é 0. E agora a gente calcula a distância, que é a metade desse tamanho aqui. Ó. Isso aqui é a distância total, só que eu quero só a metade, né? Porque a distância de 0 até esse ponto aqui. Então, como é que a gente calcula esse tamanho aqui todo? A gente faz isso menos isso e divide por 2, tá? Então, o D vai ser 2 menos 2, divide por 2, vai dar 4 dividido por 2, que dá 2. Então, você está vendo que geometricamente é muito fácil da gente já identificar. Ó. Se aqui é 0, para cá é 2, para cá é 2 também. Lá, por isso ele é o centro. Então, como é que é a nossa desigualdade? Bom, é fácil. É só escrever o quê? É x menos a maior do que d. Ou seja, x menos 0 maior do que 2. Isso aqui vai dar módulo de x maior do que 2. Tá bem? Bom, e a letra C? Ó, agora é intervalo 2, 8. É um intervalo limitado. Letra C. 2, 8. Vou desenhar também, ó. Fazer o desenho, às vezes ajuda bastante. Se o aluno está com dificuldade, ó, o ponto é 2 até 8, fechado em 2 e fechado em 8, bolinha fechada. É isso aqui, né? Vou pintar. Se você conseguir identificar aqui, primeiro eu tenho que achar o centro e depois eu quero achar o quê? A distância para eu poder jogar na formulazinha. Primeiro de tudo, como eu identifiquei, intervalo limitado, qual o tipo de desigualdade? Essa aqui, ó, menor ou menor ou igual. Como é fechado, menor ou igual, tá? Então, a gente vai ter que resolver x menos a menor ou igual a d. Então, eu tenho que encontrar A e tenho que encontrar D. Deixa eu dar uma distancinha aqui, né? Porque vai ter divisão. Pô, aqui. Quem é A? A é o centro. Como é que a gente calcula o centro? Eu somo esse mais esse e divido por 2. Então, vai ficar 8 mais 2 dividido por 2, que dá 5. Porque 8 mais 2 dá 10, por 2 dá 5. E a distância vai ser esse menos esse dividido por 2. Então, 8 menos 2 sobre 2 dá 3. Tá? 8 menos 2 dá 6, dividido por 2 dá 3. Então, o centro aqui ó, é 5. Ó, tá vendo? Aqui a distância aqui é 3. A distância daqui é 3 também. Então, como é que é a equação? X menos 5 menor ou igual a 3. Pronto. Fica assim. Também pediram para resolver alguns exercícios aqui, tá? Algumas inequações aqui e fazer o esboço. Tá bem? Então, vou resolvendo a equação. Ó, todas essas aqui que são menor, vai dar um intervalo limitado. Todos esses que são maior vai dar intervalo ilimitado. Todos esses que são estrito, não tem a igualdade, é intervalo aberto. Todos esses que têm a igualdade, o intervalo vai ser fechado. Tá? Então vamos lá, vamos resolver aí os exercícios. Então o primeiro é x sobre 2 maior do que 3. Então 3, letra A, x sobre 2 maior do que 3. Como é que a gente resolve isso aqui? Bom, eu em geral eu já coloco direto na definição e faço a conta do ficar manipulando a expressão. Se você quiser manipular a expressão do jeito que eu fiz lá na videoaula, também pode. Eu fiz os dois jeitos na videoaula. Mas quando eu resolvo, eu aplico a definição direto e faço a conta, tá? Então vai ficar o quê? Como é que a gente resolve isso aqui? Isso aqui é x sobre 2 maior do que 3 ou x sobre 2 menor do que menos 3. Sempre assim, tá? Então, quando a desigualdade for assim, desse jeito maior, vai ser x sobre 2 maior do que 3 ou x sobre 2 menor do que menos 3. O que vai dar aqui? Ó? Só passar o 2 para lá, então vai ficar x maior do que 6 ou x menor do que menos 6. Como é que a gente representa isso aqui? A gente marca o ponto, bolinha aberta, obviamente, né? Ó. Bolinha aberta para o 6, bolinha aberta para o menos 6, porque a desigualdade é estrita. Eu quero o quê? Todos os valores menores do que menos 6, é esse aqui, ó. X menor do que menos 6, é essa parte aqui.
e o x maior do que 6, que é essa parte aqui. Tá? Se você quiser escrever isso aqui como aquela conjunto como estava lá, vai ficar o quê? Ó? Menos infinito até menos 6, união 6 até mais infinito. Letra B de bola. Não, essa já era B. Letra D. X menos 3 sobre 2 maior ou igual a 5. Então, a letra D. X menos 3 sobre 2 maior ou igual a 5. Como é que a gente resolve? Daquele jeito que eu fiz, ó. X menos 3 sobre 2 maior ou igual a 5. Ou x menos 3 sobre 2 menor ou igual a menos 5. Tá? Como é que a gente resolve? Passo o 2 para lá, então vai ficar x menos 3 maior ou igual a 10. X maior ou igual a, passo o 3 para lá, negativo positivo, vai dar 13. Aqui multiplico, então vai ficar x menos 3 menor ou igual a menos 10. X menor ou igual a, passo o 3 para lá, é negativo, fica positivo, então é menos 7. Tá bem? Então a gente marca aqui o ponto, que jeito, coloca o menos 7 aqui, bolinha fechada agora. Coloco o 13 aqui, bolinha fechada também, e marco, ó, esse aqui é o x menor ou igual a menos 7, esse aqui é o x maior ou igual a 13. Tá? Olha lá, pinto, pinto, e é o que eu tenho. Posso representar usando linguagem de conjunto? Posso, ó, menos infinito até menos 7, agora fechado, união com 13 até mais infinito, tá? O infinito aparece aberto independentemente da desigualdade que você tenha. Por quê? Porque o infinito não é número, é tendência de crescimento. Então a gente não coloca ele fechado. Tá? O infinito a gente nunca chega. O outro, letra E. Acho que é E mesmo. A letra minha não está bonita, nunca foi. Então é 10 menos x maior do que 4. Tá? Então 10 menos x maior do que 4. Letra E. 10 menos x maior do que 4. Como é que eu resolvo? Igual. Vai ficar o quê? Ó? 10 menos x maior do que 4 ou 10 menos x menor do que menos 4. Tá? Então eu sempre faço o quê? Eu pego esse número que está aqui, então vai ser maior do que ele e menor do que menos ele. Tá? No caso dessa desigualdade aqui ser maior. Bom, o x aqui está negativo, o que eu faço? Ele tem que ficar positivo, então eu passo ele para o lado de lá, tá? Então passo o x para o lado de lá e o 4 para o lado de cá. Então vai ficar 10 menos 4 menor do que x. 10 menos 4 dá 6, então x menor do que 6. Muita gente não gosta de deixar desse lado, inclusive eu, então eu passo o x para lá, mas aí, só para lembrando que a desigualdade menor está no sentido de x, tá? Então x menor do que 6. Tá? Só passei porque eu gosto de deixar sempre incógnito do lado esquerdo. Tá bem? Ou, aqui é a mesma coisa, né? O x está negativo, ele passa para lá positivo, o 4 vem para cá, então vai ficar 10 mais 4, maior que x. 10 mais 4 dá 14, então x maior do que a 14. Eu também não gosto de deixar do lado de lá, eu passo para o lado de cá. Como é que a gente representa isso aí? Marca reta, bolinha aberta em 6, bolinha aberta em 14, pinto aqui, quem é? Menos infinito até 6, união 14 até mais infinito. Tá? Letra E, letra F de faca. Cadê o F? F. Agora o primeiro menor aqui, né? Ó, então aqui vai dar um intervalo limitado. Módulo de 9 menos 2x menor do que 1. Então é F. 9 menos 2x menor do que 1. No caso da desigualdade menor ou menor igual, a gente não precisa fazer assim como eu fiz, né, com duas partes. Na verdade, a gente está resolvendo duas partes, só que eu já posso pôr direto assim, ó. 9 menos 2x menor do que 1 e maior do que menos 1. Tá? Eu posso pôr desse jeito, juntar. Mas, na verdade, se você olhar bem, isso aqui são duas equações sendo resolvidas, né? O que é isso aqui? É 9 menos 2x menor do que 1 ou 9 menos 2x maior do que menos 1. Você está vendo que é a mesma coisa? Só que porque o tipo da desigualdade ali que eu tenho, eu posso colocar assim junto. Tá? Então fica mais fácil de resolver. Então vamos lá. Então vai ficar menos 1
passo o 9 para lá, vai ficar menos 9, né? Menos 2x. Passo o 9 para lá, vai ficar 1 menos 9. Então vai ficar menos 10, menos 2x, 1 menos 9 vai dar menos 8. Você está vendo o que você tem aqui? Ó? Você tem isso aqui e isso aqui. Tá bem? Então, na verdade, o que eu tenho? Eu tenho menos 10x maior do que menos 2x. Desculpa, menos 10x menor do que menos 2x. Ou menos 2x menor que menos 8, tá? Por que eu separei aqui? Lembra? Eu não posso deixar o x negativo. Então, o que eu faço? Eu passo ele para o lado de lá e passo o 10 para o lado de cá, tá? Então, vai ficar 2x menor do que 10, ou seja, x menor do que 5. Aí eu faço a mesma coisa para cá, ó. Passo menos 2x para lá, passo menos 8 para cá, então vai ficar 8 maior do que 2x, ou seja, passo o x dividindo, então o 2 dividindo, x maior do que 4. Então, o que eu tenho? Eu tenho x maior do que 4 e menor do que 5. Então, o que eu tenho é isso aqui, ó. Marco a bolinha, 4 e 5. Então, o x ele é maior do que 4. Ó, x maior do que 4, mas menor do que 5. É isso que eu tenho aqui, juntando as duas informações, tá? Então, qual região? É essa aqui. O que isso aqui vai dar na forma de intervalo? 4 até 5 aberto, porque a desigualdade é estrita. Letra F, qual mais me pediram? Letra G. X menos A menor ou igual a B, para B positivo, tá? Por que tem que ser B positivo? Porque aqui obrigatoriamente tem que ser positivo para você poder resolver. Isso aqui é literal, né? Então a gente vai resolver isso aqui de modo literal. Então basicamente o que eu tenho é o seguinte, ó. X menos A menor ou igual a B, né? Vai dar x menos A menor ou igual a B, maior ou igual a menos B. Passo o A para lá, então x menor ou igual a B mais A. Passo o A para lá, A menos B. Então, como é que a gente representa isso aqui? Também vai dar um intervalo limitado. O A é o centro. Aqui é o A menos B. Aqui é o A mais B. E essa distância daqui até aqui, ó, é B. Ó, B. Como é que a gente representa esse intervalo? Intervalo fechado também. A menos B até A mais B. E aí a última, GH. 3x menos A sobre 4 menor que 2B. 3x menos A sobre 4 menor do que 2B. É menor ou menor ou igual? Deixa eu ver aqui. Faz diferença só, ó, menor. Tá? Menor estrito. Como é que a gente resolve lá? Opa, desculpa. Como é que eu resolvo isso aqui? De novo, 3x menos A sobre 4 menor que 2B, maior que menos 2B. Tá? Passo 4 dos dois lados, então vai ficar menos 8B. 3x menos A menor do que 8B. Agora eu passo o A para os dois lados, ele é negativo, ele passa positivo. Então vai ficar 8B mais A. A menos 8B. E agora eu passo 3 dividindo. Então vai ficar x 8b mais A sobre 3 e x A menos 8b sobre 3. Tá? Bom, se eu for marcar isso aqui, vem aqui e marco. Então, ponto A menos 8b sobre 3 e A mais 8b sobre 3. É essa região aqui, a bolinha aberta também, né? Porque o ponto não está lá. Então, o intervalo é A menos 8b sobre 3 até A mais 8b sobre 3 aberto, né? Não fechado, aberto. Um detalhe aqui que vale a pena a gente mencionar, perceba que o único que eu resolvi um pouquinho diferente foi esse aqui, ó. Que eu cheguei aqui, o que que eu fiz? Eu quebrei isso em 2 ao invés de passar o menos 2 dividindo. Por que que eu fiz isso? Por causa do sinal ser negativo, tá?
Então, quando o sinal é positivo, eu poderia passar dividindo e não precisaria quebrar. Mas como o sinal é negativo, eu obrigatoriamente tive que passar e quebrar para eu encontrar as desigualdades corretas. Por quê? Porque quando você tem uma desigualdade, por exemplo, sei lá, x menor do que menos um, o que a gente faz? A gente pode multiplicar por menos um dos dois lados, tá? Só que quando você multiplica por menos um dos dois lados, menos x com menos x vai ficar x, menos um com menos um dá um. Só que no caso da desigualdade, a desigualdade ela muda o sentido, tá? Muda o sentido. Vai ficar o quê? Se era menor, vai ficar maior. Então, eu faço isso para ficar o negócio tomar bastante cuidado na hora de fazer o cálculo, tá bem? Então, quando é menor, eu quebro isso aqui em duas somas, em duas desigualdades, mas quando for maior do que zero, eu já passo dividindo, tá bem? Então tá, obrigado. Eu vou fazer os outros exercícios aí para vocês e já mando. Tchau.